Imagine um dia que mudaria a vida de todos, uma reviravolta sombria e inquietante. Pergunte a si mesmo, por quê? O que teria acontecido naquele dia? Hoje, vamos adentrar um mundo de horrores e mistérios que envolvem Surinder Kohli, um nome associado a atos chocantes de canibalismo. Sua história remonta às paisagens imponentes dos Himalaias, em uma vila onde nasceu, e segue uma jornada trágica e perturbadora. A sociedade indiana, estratificada em castas, reservou para Kohli uma vida de privações. Dalit, parte mais marginalizada, ele enfrentou as agruras de uma realidade marcada pelo preconceito. Mas, o que o levou do anonimato à crueldade? Em uma metrópole repleta de contrastes, Moninder Pander, um homem de riqueza exorbitante, e Surinder Kohli, o sombrio e introspectivo empregado, traçaram caminhos destinados ao terror. Os desaparecimentos de crianças, famílias pobres que clamavam por justiça, a polícia inerte. A revolta cresceu, a frustração se fez presente. A população decidiu agir, desvendando os segredos ocultos de um bangalô luxuoso, onde vestígios macabros emergiram de suas entranhas. O horror levou à ação e a batalha por justiça se intensificou. Uma jornada implacável para revelar a verdade estava prestes a começar. Mas o que as autoridades encontraram dentro do chalé? Por que as crianças desaparecidas estavam ligadas a esse lugar sombrio? माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश स्टे ऑर्डर की कॉपी मिली है हम लोगों को, जिसमें ये आदेशित किया गया है कि इसकी फांसी की सजा 1 हफ्ते के लिए रोक दी जाए, तो उसका पालन किया जाएगा। वैसे भी आज फांसी नहीं हो रही थी उसको, और कुछ अखबारों में गलत निकाला जा रहा था कि आज हो रही है, आज नहीं हो रही थी। Bem-vindos ao canal Crônicas Criminais. Se você é fascinado por mistérios inexplicáveis e desafios intrigantes, este é o lugar certo para você. Bem-vindo a mais um vídeo cheio de enigmas sinistros e histórias que vão prender sua atenção do começo ao fim. Se você adora desvendar casos intrigantes e mergulhar em narrativas misteriosas, não perca tempo e junte-se a nós agora mesmo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum detalhe dos mistérios que vamos explorar juntos a partir de agora. E é claro, se puder dar aquele like logo no início do vídeo, saiba que isso faz toda a diferença para que eu possa continuar trazendo conteúdo envolvente para vocês. Vamos mergulhar de cabeça em mais uma jornada intrigante. Vamos lá. Hoje, abordarei a história de Surinder Kohli, um indivíduo indiano associado a incidentes de canibalismo. A narrativa de Surinder Kohli remonta a 1970, quando veio ao mundo em uma remota vila aninhada nas imponentes cordilheiras dos Himalaias. Ele pertencia ao grupo social conhecido como Dalits, uma parcela da população indiana que se encarrega de ocupações frequentemente rejeitadas por outros. É amplamente reconhecido que a sociedade indiana é profundamente segmentada em castas, sendo que os Dalits ocupam a camada mais inferior desse estrato social. Eles frequentemente são designados para tarefas tidas como degradantes por grande parte da sociedade, notadamente aquelas relacionadas à higiene e limpeza, funções que muitos evitam por considerá-las aviltantes. Os primeiros anos de sua vida foram caracterizados por extrema privação, com dificuldades financeiras e a escassez de alimentos sendo uma constante. Além de enfrentar esses desafios, ele também enfrentou situações de abuso sexual que o marcaram profundamente, um episódio protagonizado por um idoso residente de sua vila. Ao atingir a idade entre 10 e 11 anos, ele se deparou com uma realidade peculiar. Enquanto a maioria dos indianos segue uma dieta vegetariana, uma minoria afluentes mantém o consumo de carne. Essa demanda por carne levava a uma necessidade por açougues, onde ele então se viu trabalhando, lado a lado com seu pai. Curiosamente, apesar de seu próprio regime vegetariano, ele mergulhou no universo dos açougues, realizando tarefas de corte e desmembramento de animais. Através dessa experiência, ele adquiriu um profundo conhecimento das operações internas de um açougue e suas complexidades. Tendo apenas 13 anos, ele decidiu buscar uma vida melhor e deixou sua pequena vila para trás. Sua jornada o levou a Nova Delhi, uma metrópole vibrante e movimentada.
Na agitação dessa cidade, encontrou uma nova oportunidade de emprego que prometia uma vida mais confortável. Foi assim que seu caminho cruzou com o de Moninder Pandher, um homem de grande riqueza. A história se desenrola em Nova Delhi, um cenário de contrastes marcantes. Moninder Pandher era conhecido por suas extravagâncias, frequentemente realizadas em um luxuoso bangalô. Ali, ele vivia uma vida de excessos, rodeado de prostitutas e festas tumultuadas. Surinder Kohli, um jovem tímido e introspectivo, encontrou emprego sob o empregador extravagante, passando despercebido na sombra de Pandher. No entanto, por trás dessa fachada de opulência, um incidente marcou um ponto de virada. Kohli, após um casamento em sua vila natal, deixou sua esposa para trás, enquanto ele voltava à cidade. Seu comportamento evasivo em relação à esposa revelou um lado oculto de sua personalidade. Enquanto Kohli mergulhava cada vez mais na vida que Pandher levava, o contraste entre sua existência humilde e as extravagâncias do patrão começou a se destacar. O ano era 2005 e a região testemunhava o desaparecimento constante de crianças. Famílias extremamente pobres perdiam seus filhos sem deixar vestígios, e o apelo à polícia resultava em indiferença. Essas crianças eram consideradas dispensáveis, vítimas da cruel discriminação devido à sua origem socioeconômica. O sistema falhava em proteger os mais vulneráveis. Kohli, oriundo de uma realidade diferente, viu-se imerso em um mundo desconhecido. Antes acostumado à simplicidade, foi agora exposto ao esbanjamento e à ostentação de Pandher. Enquanto este estava fora do país, Kohli aproveitou a oportunidade para recriar o estilo de vida de seu patrão. O bangalô, outrora palco de festas escandalosas, tornou-se sua zona de conforto. Nesse contexto, uma menina de nome Payal, com apenas 12 a 13 anos, entrou em cena. Seu último trabalho foi no bangalô, empregada por Kohli, sob a alegação de que Pandher a contratara. A trama se aprofunda em 2006, quando Payal desapareceu misteriosamente. O bangalô foi palco de investigações insatisfatórias, gerando revolta na população local. A frustração cresceu, pois muitas crianças continuavam desaparecendo, sem ninguém assumindo a responsabilidade. Diante da inércia policial e da falta de recursos, a situação levou um grupo de moradores a tomar medidas drásticas para resolver o caso. Sem opções, eles decidiram buscar ajuda de uma jornalista independente, que também estava sensibilizada com a situação. Entretanto, todos estavam comprometidos em garantir que a abordagem fosse única e autêntica. Assim, eles lançaram sua própria investigação. Essa ação da comunidade foi um reflexo da frustração geral. Com a reputação da polícia e da mídia em xeque, os moradores resolveram unir forças. Movidos pelo cheiro nauseante que pairava sobre um bangalô próximo, eles se uniram para enfrentar a crescente série de desaparecimentos de crianças na região. A população tinha motivos para acreditar que algo sinistro estava acontecendo. Enquanto exploravam as entranhas do esgoto do bangalô, o grupo de voluntários fez uma descoberta chocante. Entre os detritos fétidos, eles encontraram vestígios macabros, pedaços de ossos, vísceras, mãos e até crânios. Era um testemunho terrível de que as crianças desaparecidas estavam de alguma forma ligadas a esse lugar sombrio. A perturbadora cena os levou a encarar a realidade aterradora do que estava diante deles. Diante do horror da descoberta, a polícia não pôde mais ignorar a situação. As evidências eram assustadoramente claras e a investigação tomou um novo rumo. A revolta da população, inicialmente ignorada, ganhou força à medida que a verdade hedionda emergia. Protestos inflamados e uma busca por justiça própria ganharam ímpeto, com a comunidade buscando explicações e reparações. Era uma narrativa de luta contra a impunidade, onde a ação coletiva estava se tornando crucial. A busca por respostas se tornou uma batalha por justiça, enquanto as conexões entre o bangalô e os desaparecimentos se tornavam inegáveis. A comunidade, uma vez ignorada, agora se recusava a ser silenciada.
O que começou como uma tentativa desesperada de encontrar a verdade, logo se transformou em uma jornada implacável por revelações e punições. A história da luta contra o esquecimento e a negligência estava apenas começando a se desdobrar. Quando as autoridades começaram a adentrar o interior do chalé, além dos detalhes que já citei anteriormente, foram encontrados vestígios humanos no local. Entre os objetos, havia chinelos e bermudas infantis, prontamente reconhecidos pela família como pertencentes às crianças desaparecidas. Nesse instante, tanto Moninder quanto Collie foram conduzidos até a delegacia. Enquanto isso, a população manifestava seu descontentamento e protestava incansavelmente até que a CBI, equivalente ao FBI na Índia, assumiu o caso. A razão para essa intervenção era clara: a desconfiança na polícia local, marcada pela corrupção e pela inércia diante da situação, em especial devido à influência financeira de Moninder. A pressão popular culminou na entrada da CBI no cenário. Os agentes policiais envolvidos originalmente no caso foram afastados, sendo que 6 deles enfrentaram demissão. Essas medidas foram tomadas após a comprovação de que uma ação e investigação oportunas por parte da polícia poderiam ter evitado que a situação atingisse as proporções alarmantes que finalmente alcançou. Uma das maiores incógnitas a serem desvendadas girava em torno do mistério que pairava sobre o interior daquele bangalô. Seriam ambos os indivíduos igualmente responsáveis, ou talvez apenas um deles? Os véus que encobriam os eventos começaram a se dissipar. Mas como decifrar o enigma que se desdobrava diante de todos? Para lançar luz sobre esses enigmas angustiantes, especialistas em psicologia foram convocados a contribuir. A investigação, intrincada em sua natureza, se estendeu ao longo de vários dias, dada a profundidade do caso. No ano de 2009, finalmente se deu início ao julgamento, marcando um novo capítulo na saga. À medida que os detalhes emergiam, novas peças do quebra-cabeça surgiam. Revelou-se então que Collie havia admitido atração por jovens meninas, utilizando o engodo de doces e brinquedos para atrair crianças de 3 a 15 anos. Uma rede de horrores se estendia até o enigmático bangalô. Ali, ele as levava, em um sinistro ritual, e então um abismo de perversidade se abria. Em momentos de absoluta agonia, a criança era submetida a situações inomináveis. As paredes daquele recinto guardavam os segredos dos atos abomináveis. Algumas almas inocentes eram capturadas pelo abismo, enquanto outras, de algum modo, escaparam. Nos momentos mais sombrios da narrativa, a descrição chocante de suas ações ganha destaque. Relatos indicam que sua crueldade não conhecia limites. Quando confrontado com a impossibilidade de encontrar sua satisfação, seus atos atingiram um nível de horror inimaginável. Inicialmente, a violência chegou a extremos perturbadores, envolvendo o esquartejamento das vítimas em múltiplos pedaços. À medida que o tempo passou, a brutalidade evoluiu para uma forma ainda mais macabra. O que já era terrível tornou-se insuficiente para ele. Surpreendentemente, revelou que não bastava tirar a vida das vítimas e desmembrá-las. Um desejo bizarro o consumiu, o desejo de consumir os corpos. Nesse ponto, além de tirar vidas, ele passou a transformar os corpos em ingredientes para suas horríveis refeições. Cozinhar e comer partes das vítimas tornou-se parte de seu ritual mórbido. A história avança, e o cenário torna-se ainda mais perturbador. Sua casa, outrora um local de aparência comum, agora esconde os vestígios de suas ações sádicas. Ele tinha um método específico para se livrar do que restava das vítimas. Os detalhes mórbidos continuam a emergir. Este ciclo cruel de tirar vidas, desmembrar, cozinhar e comer se repetiu terrivelmente em pelo menos 19 ocasiões. O horror alcançou os mais vulneráveis, crianças com idades entre 13 e 15 anos, cujas vidas foram interrompidas de forma brutal. O alcance de sua violência é incompreensível, e a sociedade clama por justiça para as vítimas inocentes. Além dessas vítimas, relatos também apontam para a inclusão de prostitutas em sua lista macabra de mortes.
A escuridão que ele representava fez com que até mesmo a idade das vítimas se tornasse incerta. Algumas eram crianças que, sob circunstâncias terríveis, acabavam envolvidas em atos de prostituição quando mais velhas. Nesse cenário sinistro, nenhuma família pôde escapar do impacto devastador de suas ações cruéis. A tristeza, a raiva e o luto tornaram-se os fios invisíveis que conectam todas as histórias interrompidas. Diante da escala dessa tragédia, a busca por justiça se torna um imperativo inegável, enquanto a sociedade luta para compreender a extensão total de sua depravação. Então, os detalhes permanecem envoltos em mistério. O que foi estabelecido é que houve um total de 19 vítimas. Notavelmente, o Collie nunca incriminou o Moninder em relação a esses atos horrendos que ele perpetrou. Afirmava categoricamente que agia quando o Moninder não estava presente. Durante a análise psicológica do Collie, uma atividade intrigante emergiu. Foi solicitado a ele que fizesse um desenho. Geralmente uma pessoa desenha indivíduos de sua faixa etária. No entanto, o Collie desenhou crianças com idades entre 3 e 15 anos. Uma fixação intensa em crianças dessa faixa etária tornou-se aparente. Destaco que o Moninder tinha o hábito de levar diversas crianças consigo para um bangalô, onde aconteciam eventos perturbadores. Essa prática era viabilizada por sua condição financeira considerável, em contraste com a situação econômica das crianças envolvidas. Esse desequilíbrio facilitava a perpetração desses crimes terríveis. Uma psicóloga, em uma entrevista, revelou que o Collie havia reprimido seus desejos sexuais por um longo período. No entanto, a visão da vida que o Moninder levava, repleta de indulgências, parece ter sido o gatilho que desencadeou a série de eventos sinistros que se seguiram. Em 2009, ocorreu o julgamento que levou à condenação à pena de morte por enforcamento. Contudo, é importante destacar que o desdobramento do caso em 2010 trouxe à tona uma reviravolta surpreendente. Moninder, que era um indivíduo com recursos financeiros, surpreendentemente foi libertado nesse ano, baseado na falta de provas substanciais que o ligassem ao crime. Em contraste, Collie permanece até os dias atuais no corredor da morte, um ambiente que convive com a incerteza. Apesar da atmosfera desafiadora, Collie é amplamente reconhecido como um prisioneiro excepcional, que não apenas cumpre sua pena, mas também se destaca como um modelo a ser seguido dentro do sistema prisional. Seu comportamento e atitude exemplares não negam, no entanto, a ausência de qualquer sinal de remorso pelas ações cometidas. Vale ressaltar que sua reação permaneceu inabalável, com exceção de um episódio específico. A única ocasião em que ele se deixou levar pela emoção e lágrimas foi evocada por questionamentos sobre seus filhos. No momento em que as investigações tiveram início e as prisões foram efetuadas, as autoridades se dirigiram à vila natal e ao local de criação de Collie. Além disso, eles também visitaram a vila onde ele mantinha sua vida de casado. Uma descoberta perturbadora emergiu. Sua esposa, que permanecia na vila, havia recentemente dado à luz um filho de Collie. Sim, você ouviu corretamente. No auge de seus atos hediondos, ele havia engravidado sua esposa. Mas, surpreendentemente, a esposa alegou que nunca testemunhou nele qualquer comportamento que indicasse distúrbios sexuais. Segundo ela, ele era um marido atencioso e um pai amoroso para os filhos deles. Em meio à assombrosa sequência de fatos, o momento mais singular foi quando Collie derramou lágrimas, e foi quando mencionaram seus próprios filhos. E então, durante uma entrevista subsequente, uma psicóloga lançou uma luz ainda mais perturbadora sobre a mente de Collie. Segundo ela, se ele fosse solto, ele revelou que sua vontade era repetir seus atos, tirando mais vidas infantis e devorando-as. A psicóloga frisou que Collie demonstrou zero remorso por suas ações e alegou que para ele, aqueles terríveis atos representavam uma das sensações mais prazerosas que já experimentara. Esse cenário sombrio revelou um retrato aterrorizante da mente de um assassino em série, uma história que não só arrepia a espinha,
mas também joga luz sobre a natureza profundamente complexa e perturbadora da psicologia humana. E assim concluímos mais um mergulho fascinante nas sombras do mundo dos crimes e mistérios. Se você ficou intrigado com as reviravoltas, os enigmas e as narrativas envolventes que exploramos aqui no canal Crônicas Criminais, não perca a chance de se juntar a nós nessa jornada contínua. Inscreva-se agora mesmo no canal para não perder nenhum episódio eletrizante que está por vir. Cada caso, cada detalhe minuciosamente investigado, depende do seu apoio para continuar acontecendo. Deixe seu like, porque isso é o que nos motiva a continuar trazendo para você conteúdo de qualidade e investigações meticulosas. Comentários também são essenciais. Compartilhe suas teorias, opiniões e ideias. Sua participação torna essa comunidade ainda mais rica e cheia de energia para desvendar os maiores enigmas criminais. Lembre-se, produzir vídeos tão envolventes como esse é um desafio, mas com o seu apoio, podemos continuar a explorar as histórias que mexem com nossos instintos investigativos. Então, não perca tempo. Se você ainda não é parte dessa comunidade apaixonada por mistérios e crimes intrigantes, clique no botão de inscrição, ative as notificações e deixe sua marca nos comentários e likes. Juntos, desvendaremos os segredos mais complexos do submundo criminal. Até o próximo vídeo, detetives!